A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Números, capítulo de número 21, e versículo de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes Deus permite a gente começar a perder algumas batalhas para que haja posicionamento da nossa parte. É isso mesmo. Existem batalhas que você perde, não é porque Deus quer que você fique envergonhado. Não é porque Deus quer que você fique aí frustrada, não. O Senhor, Ele quer fazer com que você se posicione para receber a vitória. Primeiramente, a Bíblia nos diz que o rei de Arade, ele se levanta contra os filhos de Israel e ele levou alguns deles cativos. Então nós observamos que, humanamente falando, parece que os filhos de Israel estavam perdendo aquela batalha para o rei cananeu. Mas a Bíblia vai nos dizer que os filhos de Israel se posicionam. Eu não sei qual é o tipo de batalha que você está perdendo, mas o Senhor diz para você hoje: eu estou permitindo você parecer que está perdendo algumas batalhas, para que você venha se posicionar diante de mim. Declare comigo: eu vou me posicionar e Deus vai me dar vitória. Eu vou me posicionar e Deus vai me dar vitória. Irmãos, o que a parte de Deus Ele faz, mas a nossa parte somos nós que temos que fazer. Nós temos que nos posicionarmos diante do Senhor nosso Deus. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que você está parecendo que está perdendo algumas batalhas e você não está entendendo. E o Senhor diz para você: é para que você se posicione. Eu quero posicionamento. A Bíblia diz que Israel fez um voto. E quando eles fazem um voto, irmãos, eles estavam fazendo o que aqui? Se posicionando diante do Senhor. Eu não sei o que Deus requer de você, mas eu quero lhe dizer que tem algo aí que você precisa fazer para esta vitória chegar. E se você ainda não sabe, você diz: Deus, eu quero vencer algumas batalhas, e eu observo que está tudo travado, e Deus está dizendo: está travado porque é minha permissão. Eu estou permitindo tudo estar travado para que você se posicione. E se você não sabe ainda o que deve fazer, você vai orar e perguntar: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Deus, qual é o posicionamento que o Senhor quer que eu tome? Porque Deus irá te mostrar. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. E Ele vai me dar uma direção. Eu sirvo a um Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. E Ele vai me dar uma direção. Irmãos, Deus, Ele não tem prazer que a gente fique ali perdendo batalha, que o inimigo fique ganhando território. Mas muitas vezes Deus permite as aflições, as adversidades, as lutas, para que a gente venha se posicionar. Se este rei cananeu aqui não começasse a parecer que estava ganhando território, os filhos de Israel não iriam fazer um voto como Deus queria. Então tem lutas que Deus permite para que a gente se posicione. Você lembra de Ana? Ana também fez um voto ao Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele queria dela um posicionamento. Deus só entregou para Ana Samuel depois que ela se posicionou. A mesma coisa aqui com os filhos de Israel. Eles só conseguiram vencer o rei de Arade quando eles se posicionaram. E o Senhor, Ele está falando claramente contigo: é tempo de se posicionar. Tem batalhas aí que estão sendo perdidas e você diz: Deus, eu não estou conseguindo entender. Eu até tenho feito tudo certo, tenho orado, tenho buscado, tenho jejuado. Mas, irmãos, tem algumas batalhas que a gente só vence com alguns tipos de posicionamento. Então Deus às vezes permite o cerco fechar.
A batalha, ela está renhida, as adversidades chegarem, o inimigo parecer que está ganhando território, não para nos castigar. Tem muita gente que pensa que as lutas que Deus permite é castigo, mas não é. As lutas que Ele permite é para te dar maturidade. As lutas que Ele permite é para te acrescentar fé. As lutas que Ele permite é para te dar resiliência e para que você se posicione como Ele quer. Você já observou, irmãos, que tem posicionamentos que a gente só toma depois de prensa? Tem momentos que Deus tem que prensar para sair o melhor de mim e de você. É normal, nós somos seres humanos, irmãos. E muitas vezes não queremos nos posicionarmos como Deus quer. E aí Deus vai falando, e a gente vai o quê? Protelando. Ah, não, depois eu faço, depois eu me posiciono. Só que aí, irmãos, Deus permite a luta chegar. Não para que a gente seja envergonhados, mas para que a gente se posicione. Versículo 2. Então Israel fez volta ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Era isso que Deus queria dos filhos de Israel. Deus queria que o povo estivesse ali pronto para destruir totalmente as cidades dos cananeus. Então nós observamos, irmãos, que era este posicionamento que Deus queria, porque logo após os filhos de Israel se posicionarem, fazerem este voto, a Bíblia nos diz que o Senhor ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Você observa que não demora. Quando você se posiciona, a sua vitória não demora de chegar. Quando você diz assim, ó, eu vou fazer o que Deus quer, eu vou fazer a vontade de Deus, ó Deus, eu vou me prontificar, te obedecer. Agora faça voto consciente. Diga que você vai fazer quando você for realmente fazer. Não seja alguém que faz votos de tolo, votos que você não vai cumprir. Não diga a Deus coisas que você não vai fazer. Mas faça como você falou, porque Deus vai te dar vitória. Irmãos, tem pessoas aqui que vão se posicionar diante de Deus, e em um curto período de tempo a sua vitória vai chegar. Porque Deus, irmãos, a Bíblia diz que Ele ouviu a voz de Israel e entregou para eles a vitória. Declare comigo: eu vou me posicionar, Deus vai ouvir a minha voz e me entregar a vitória. Eu vou me posicionar, Deus vai ouvir a minha voz e me entregar a vitória. Quando há posicionamento, há milagres. Quando há posicionamentos, é a resposta. E o Senhor diz para você hoje: se você se prontificar a se posicionar, esta vitória não demora a chegar. Tem gente, irmãos, que não vive vitória da parte de Deus porque não se posiciona. Aí pensa que as coisas podem ser feitas conforme a vontade dele, a vontade dela, como ele e ela pensa que tem que ser. Só que não é assim, irmãos. A vontade de Deus é que tem que prevalecer. Então os apertos na minha e na sua vida é só para que a gente se posicione. É só para que a gente faça a vontade de Deus. O inimigo não está ganhando território porque ele vai conseguir destruir. Você observa que o rei Arad, ele não conseguiu destruir os israelitas porque Deus tinha um plano com aquele povo. Assim é contigo. Deus está permitindo um pouquinho de luta aqui, uma prensa ali, uma prensa aqui para que você se posicione. O Senhor está dizendo: quanto mais rápido você se posicionar, o Senhor diz para você hoje: quanto mais rápido você tomar posição, mais rápido a sua vitória vai chegar. O Senhor tem pressa em te dar vitória. O Senhor tem pressa em fazer acontecer o milagre. E Ele diz para você hoje: se posicione. Irmãos, eu nunca vi ninguém se posicionar diante do nosso Deus e a resposta não chegar. Eu nunca vi ninguém fazer a parte dele, a parte dela diante de Deus e Deus não trazer a vitória. Porque tem gente, irmãos, que fica dizendo que tá fazendo a vontade de Deus, mas no fundo sabe que não tá. Tá fugindo da vontade de Deus, tá fazendo o que quer, achando que tem que agradar a Deus da forma que quer. Só que as coisas de Deus, irmãos, é como Deus quer. E não como o ser humano quer. Nós não ditamos o que Deus tem que fazer, e sim Deus dita o que nós temos que fazer. E nós precisamos estar prontos
para obedecer. Você está vivendo aí algumas derrotas, algumas tristezas e algumas angústias que estão disfarçadas de vitória. Se você se posicionar, Deus vai transformar o quadro da sua história. Deus vai transformar a sua vida. Deus está dizendo para você hoje, se você se posicionar, tudo começará a mudar. Quando os filhos de Israel se posicionam, Deus escuta a voz deles. Você quer que Deus escute a sua voz? Você quer que Deus escute a sua oração? Você quer sair desse cativeiro? Irmãos, quem está em cativeiros, quem está vivendo lutas, adversidades, problemas, quer sair daquela situação, não é assim? A Bíblia diz aqui, ó, que o rei de Arade, ele pegou alguns dos filhos de Israel e levou cativos. Ele veio, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Para quê, irmãos? Para os filhos de Israel saírem envergonhados? Não. Para que eles pudessem se posicionar. Às vezes vai parecer que o inimigo está ganhando território. Observe bem isso aqui. Às vezes vai parecer que o inimigo ele está tendo êxito. Aí você diz, Deus, eu não estou entendendo mais é nada. Parece que o inimigo está tendo êxito. Parece que o inimigo está ganhando território. E Deus está dizendo tudo isso, filho. Tudo isso, filha, é para que você venha se posicionar. Você sabia que o inimigo às vezes vai atacar, tentar atingir, e Deus vai permitir para que ele possa, o próprio Deus possa te dar vitória? Para que o próprio Deus, ele possa fazer milagres por você. Só que assim, irmãos, Deus faz milagres por quem se posiciona. Por quem faz a sua parte. Eu faço a minha parte, você faz a sua e Deus faz a dele. Nós não podemos cobrar de Deus o que é a nossa parte. O posicionamento é meu, o posicionamento é seu. Então, somos nós que nos posicionamos e Deus nos dá vitória. Somos nós que nos posicionamos e Deus abre a porta. Não queira cobrar de Deus o que é seu papel. O que você tem que fazer, os filhos de Israel tinham que se posicionar aqui. Você sabe, muitas vezes, o que Deus requer. Tem gente aqui que sabe, irmãos. Tem algumas pessoas que estão meio que perdidas, mas você vai orar e Deus vai confirmar, Ele vai lhe mostrar o que é. E tem outras que você já sabe, só que você tem fugido. Só que você tem tentado barganhar com Deus. Irmãos, com Deus não se barganha. Se Deus disser que a direção é por aqui, não adianta você querer fazer de outra forma, de outro jeito, achando que vai agradar a Deus. Você lembra quando Saul, ele se posiciona de maneira errônea diante de Deus? Quando Deus disse, eu quero que destrua tudo, os amalequitas, eu não quero nada deles. A Bíblia diz que Saul, mesmo sabendo da ordem de Deus, poupou Agag, rei dos amalequitas, e alguns animais que eram bons para que o próprio Saul pudesse oferecer em holocausto diante do Senhor. Só que Deus não queria aquele sacrifício, porque é melhor obedecer do que sacrificar, como disse o profeta Samuel. Então nós precisamos, irmãos, nos posicionarmos para que o inimigo pare de ganhar território. Deus não quer ver você frustrado. Deus não quer ver a sua derrota. Deus não quer ver a tristeza na sua casa. Deus não quer ver a sua saúde abalada. Mas Ele quer posicionamento. Tá apertando as coisas aí, né? Deus sabe. Mas o Senhor tá dizendo para você, é para você se posicionar. Declare comigo, onde há posicionamento, Deus trabalha e dá vitória. Onde há posicionamento, Deus trabalha e dá vitória. Guarde isso na tábua do seu coração. Quando você resolve se posicionar, Deus resolve trabalhar por você. E olhe que isso não é um castigo, irmãos. Isso é Deus nos ensinando a termos maturidade e a sermos obedientes ao nosso Deus, porque Ele é Senhor e nós somos servos. Nós não podemos esquecer disso, que Ele é o Pai e nós somos filhos, nós somos subordinados de Deus. E tem pessoas que querem agir de maneira contrária, como se elas mandassem em Deus, mas não é assim. Então Israel, aqui os filhos de Israel precisavam se posicionar. Quando eles fazem um voto, aquilo agrada a Deus e eles cumprem o voto. Deixa eu enfatizar isso. Eles cumpriram aquilo que eles prometeram. Eles falaram que ia fazer e fizeram realmente. E Deus deu vitória. Quando você falar algo para Deus, cumpra. Faça o que você disse. Os filhos de Israel tiveram vitória. Por quê? Porque cumpriram o que prometeram. E Deus se agradou porque eles se posicionaram. Quer que Deus se agrade de você?
Quer que a sua vitória seja completa, quer que a porta se abra, quer que a cura chegue, quer que a restauração aconteça, se posicione diante do Senhor, porque Deus tem vitória determinada, reservada para você. O posicionamento dos filhos de Israel fez com que Deus desse a vitória para eles completa. E a Bíblia diz que os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades. E aquele lugar se chamou Horma. Foi totalmente que os filhos de Israel destruíram aqui, irmãos, essas cidades, como eles disseram. Faça tudo a Deus como você tem falado, como você tem prometido. Se posicione, porque Deus manda te dizer que Ele tem pressa em fazer a vitória chegar. Ele tem pressa em tirar você desse cativeiro, mas você precisa fazer a sua parte para Deus fazer a dele. A parte de Deus, quem faz é Deus, né, irmãos? Que é o impossível. Mas o possível e o posicionamento, quem toma somos nós. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra, Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos mostrar, Pai, que nós devemos nos posicionarmos. Tem tantas pessoas aqui, Senhor, que não estão entendendo as batalhas, não estão entendendo as adversidades, Pai. Muitas vezes está orando, está jejuando, está até vigiando, Pai. Mas está faltando algo para que a vitória seja completa. Está faltando algum posicionamento, mas tu és o Deus que a partir de agora vai mostrar o que o Senhor requer dos teus filhos e eles vão cumprir totalmente como os filhos de Israel cumpriram. O Senhor trabalha Ramanchurabacandarai de maneira especial na vida dos teus filhos, meu Senhor, que o Senhor possa dar uma vitória por completo, que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, trabalhar de maneira extraordinária, meu Pai, a favor dos teus filhos, como o Senhor trabalhou aqui a favor dos filhos de Israel. E que eles venham compreender, Pai, que o Senhor tem vitória completa. O Senhor não permite luta, não permite adversidade para nós ficarmos envergonhados. Mas o Senhor permite muitas vezes para posicionamento. Senhor, eu tenho certeza que esta palavra é uma resposta. É uma resposta para algumas pessoas que não estavam entendendo algumas lutas. Elas não estavam entendendo algumas adversidades. Mas tu és o Deus, meu Pai, que hoje está falando com teu filho, que hoje está falando com a tua filha de maneira especial. E o Senhor está dizendo, se posicione, porque eu quero te dar vitória. Eu tenho permitido alguns cativeiros, algumas lutas, alguns problemas, para que você seja prensado, para que você seja prensada, para que você possa sim fazer o que eu quero, a minha direção, a minha vontade, o meu querer na tua vida. Deus, obrigada até pelas pressões, porque é elas, meu Pai, que nos fazem a gente se posicionar, Senhor, nós tomarmos posicionamentos diante do Senhor, meu Pai. Nós não queremos, Senhor, ficar perdendo batalhas. Nós não queremos ficar vendo o inimigo ganhando território, mas queremos nos posicionar e creio, tenho certeza e convicção, após o posicionamento, a vitória vai ser completa, porque tu és um Deus que não deixa, Pai, a obra pela metade, mas o Senhor dá vitória e a vitória é completa. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, Pai, o Senhor dê a direção que o teu filho, a tua filha precisa tomar e dê força para que eles venham te obedecer como os filhos de Israel te obedeceram aqui completamente. A vitória foi completa, porque para ter vitória completa, Senhor, é necessário obedecermos as tuas ordens completamente. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, meu Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar,
restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando de maneira especial, meu Senhor. E falando melhor aos corações dos teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço. E te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é tempo de se posicionar. Onde há posicionamento, irmãos, Deus trabalha. Essa prensa, essa luta, essa dificuldade é somente para que você se posicione, porque Deus tem determinado para a sua vida a vitória completa. Declare comigo, eu creio que a minha vitória será completa, porque Deus já determinou. Eu creio que a minha vitória será completa, porque Deus já determinou. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.